Bora lá então, pessoal, fazer mais uma livezinha na sexta-feira aí. Vamos falar um pouquinho de segurança hoje, né, como a gente pode proteger nosso ambiente aí de um possível, ah, de um, algum, algum insider aí baixar o nosso VHD, levar para outro lugar ou fazer alguma cópia sem autorização. Boa noite, Aloysio, tudo bem? Bom, pessoal, então, falar um pouquinho de segurança hoje. Para quem não me conhece, sou Isabel Casagrande. Toda sexta-feira eu faço uma live aqui na fanpage do Rafa, falando um pouquinho sobre a Azure. Essa semana teve um evento muito bom mesmo, tá? Um evento da Microsoft, o Ignite. Tem muita novidade lá, muita coisa. Eu estou tentando pegar os replays, o on demand aí das sessões que eu não consegui acompanhar, que foram muitas sessões, muita novidade, muita coisa legal. Eu aconselho a quem não participou, corre lá, vê o on demand. Tem, se eu não me engano, vai até dia 14 também. Tem uma brincadeira que a Microsoft fez lá, que pode dar até uma certificação gratuita, tá? O voucher para certificação para vocês. Então, bem bacana para quem precisa certificar aí enfim, é um baita incentivo, né? Um voucher 100% gratuito de uma certificação de Azure ou de 365 também, se eu não me engano, tem. Beleza? Outra coisa que eu ia falar, tô com a minha camiseta aqui do MVP Conf aqui. Esse é outro evento que também vai rolar no final do ano aí. Vai ter novidade em breve. Eu não sei se eu posso falar muito sobre isso ainda, então vou deixar que tem novidades vindo por aí. Esses são os recadinhos que eu tinha para dar hoje. Hoje eu pretendo fazer uma live mais curta. Eu acho que pelo meu laboratório aqui que eu fiz antes da live vai ser mais rapidinho de fazer. Mas é um assunto bem legal e bem interessante para quem tem máquina virtual no Azure, para proteger, tá? Para aumentar a segurança das máquinas virtuais no Azure. O que que a gente vai fazer hoje? A ideia hoje é pegar, já tem um ambiente montado lá no Azure. A ideia é mostrar como que a gente pode criptografar um disco de uma VM Windows, tá? É possível fazer com VM Linux também, mas nesse lab de hoje eu só consegui preparar a VM Windows por enquanto. Então, o que que acontece, tá? Eu vou usar alguns recursos e o BitLocker, né, para fazer a criptografia de disco das máquinas virtuais. Então, caso alguém roube uma senha de acesso ao portal e vá lá, faça o download do VHD, que é possível fazer também. Tá? Eu vou dar um toquezinho como fazer isso também, o download do VHD. E baixe na sua máquina e comece a usar os arquivos e tenha um vazamento de arquivos, enfim. A gente vai conseguir proteger esses discos com BitLocker e aí o pessoal que fizer o download ou tentar utilizar fora do Azure, fora do nosso ambiente, não vai conseguir de jeito nenhum. Então, isso acontece. É bom a gente utilizar essa criptografia, né? Bem recomendado, né? Principalmente para garantir a segurança dos dados, né? Então, a gente está vendo que a LGPD está vindo aí, tá vindo não, já chegou, né? Já está em vigor, na verdade. E a gente precisa se proteger de várias formas, né? A gente não pode depender só da Microsoft manter todos os parâmetros da LGPD, que não é assim que funciona, né? Então a gente sabe que a segurança dentro de nuvem é a quatro mãos, né? Então tem o lado da Microsoft, sim, mas tem muito do nosso lado também, tá? Para proteger nosso ambiente lá. Não adianta nada a gente deixar um ambiente de qualquer jeito lá, todo aberto, se e confiar só na que a Microsoft tem garantias. Não, a Microsoft garante uma parte da segurança, a outra parte é conosco. Certo? Chega de papo, vamos lá ver o que que eu aprontei para hoje. Vamos lá, deixa eu trocar minha câmera aqui. Bom, aqui é a tela do Azure, aqui ele fala até do Ignite, ó. Então, bastante palestra, vou reforçar, bastante palestra, bastante assunto legal, tá? Até vou Dá para preparar até umas lives para trazer para cá do conteúdo novo que tem aí da Microsoft. Vamos lá. Então, eu vim aqui na documentação, aqui fala um pouquinho sobre o Disk Encryption da Microsoft, né, para VMs do Windows. O que que a gente vai fazer? A gente vai usar, ele fala aqui, vai usar o BitLocker, né, para fornecer uma segurança adicional às nossas máquinas virtuais. Vai ter alguma coisa central de segurança que a gente não vai abordar nessa live de hoje, porque senão teria tempo suficiente para fazer isso. A gente vai usar aqui o Azure Key Vault, que é um recurso novo, que só ele daria uma live, mas eu vou fazer só a parte de
criptografia de disco com ele, tá? Então a gente vê aí com mais calma mais adiante como a gente pode usar o Key Vault para aumentar ainda mais a segurança de aplicações dentro do Azure. Então aqui ele mostra como é que funciona, o que que é suportado, quais VMs têm suporte, né? Então, ó, diz que o Disk Encryption não está disponível em máquinas básicas da série A e máquinas virtuais com menos de 2 GB de memória. Então, máquinas da série A, do SKU, né, do tamanho A, não vai estar disponível. E máquinas com menos de 2 GB de RAM também não. Outra coisa que ele fala aqui, está disponível para armazenamento premium, não está disponível para VMs geração 2 e VMs da LSV2 também não. Então tem alguns recursos que ainda não estão disponíveis, tá? Sistema operacional, Windows 8 e posterior suporta, Windows Server 2008 R2 e posterior também suporta. Política de grupo, requisito, enfim, a gente vai ter aqui algumas etapas para fazer. Uma parte desse lab eu vou fazer ele no Azure CLI, né? Vou fazer ele através de linha de comando, que o pessoal curtiu bastante a última live aí que tinha linha de comando e Linux ainda por cima, para piorar um pouquinho. Então a gente tem as terminologias que vão ser usadas, o cofre de chaves do Azure, que é o Key Vault, o CLI do Azure, o BitLocker, a chave de criptografia e alguns comandos de PowerShell que a gente não vai utilizar neste momento. Beleza? Vamos lá, vamos ver aqui qual que é o cenário que a gente vai utilizar. Então, pessoal, eu montei aqui um cenário que eu vou tentar simular um download do VHD depois, tá? Aqui nesse grupo de recursos separado aqui para ficar bem isolado, né? E eu tenho aqui o grupo de recursos da live de hoje. Grupo de recursos simples, tá, pessoal? Bem simples. Um NSG, uma placa de rede, uma VM, um IP público, um disco e uma VNet. Básico. Uma VM básica ali, só para a gente fazer esse lab mesmo. Vamos dar uma olhadinha nessa VM, como é que ela tá, né? Então a gente tem, eu tenho aqui, deixa eu ver, VM01. Essa aqui é minha máquina virtual 01. Então se eu vir aqui, por exemplo, né, quem já usou BitLocker sabe que fica um cadeado aqui na unidade que está com BitLocker, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma unidade de gestão operacional só, essa unidade D, que é arquivo temporário, e nenhuma está protegida com BitLocker. Então, caso tenha um ataque ou alguém vaze esse VHD, qualquer pessoa que tiver acesso ao VHD vai poder montar e acessar os arquivos conforme a necessidade, que o que precisar fazer vai fazer a bagunça aí dentro, tá? Nosso objetivo hoje é botar um disco adicional aqui, criptografar os discos, tanto o sistema operacional como de dados, tentar fazer um download desse VHD em outra máquina e tentar abrir ele lá para ver o que acontece. Tá? Vamos para a linha de comando, vamos lá ver o que a gente vai fazer. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui meu Visual Studio. Aqui. Bom, pessoal, então aqui eu usei este script para montar o meu ambiente. Então, tem a criação de grupo, de recurso, tem a criação de rede, a criação de NSG, a criação da regra para liberar a porta para acessar. Aqui eu tenho a criação dos IPs públicos, criação das redes, das placas de rede, né? E a criação das VMs em si. Mas eu quero fazer o seguinte, eu vou criar, vamos fazer de duas formas hoje, tá? Vamos criar um disco por linha de comando. Vamos botar aqui, criar um disco novo lá e atachar, né, e anexar numa VM através de linha de comando. É tudo pelo Azure CLI. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nesses. Eu não consigo dar um zoom aqui. Vamos ver. Não sei se eu consigo dar um zoom. Não consigo. Mas eu vou falar com vocês o comando inteiro, a gente vai fazer junto. Então aqui, para criar um novo disco com o CLI. Já estou logado na minha conta. Então eu vou botar aqui AZ Disk Create. Eu quero criar um novo disco. Vou botar o nome do grupo de recurso que eu vou criar esse disco, que é no grupo de recurso live. Vou dar um nome para esse disco, nome dados. Vou definir um tamanho para ele, é o mínimo, tá? Mínimo é 4 GB que eu posso criar, vou criar bem pequenininho. A localização desse disco
e a SKU dele, que é o tamanho dele, é o tipo de disco. Nesse caso, eu vou botar um standard SSD sem replicação geográfica, com replicação local somente. Que esse LRS, a gente já viu lá atrás nas lives de armazenamento que LRS é replicação local, tá? Só replica dentro da mesma região. Feito isso, vamos executar o comandinho. Vamos ver o que ele vai gerar para nós aqui. Está rodando. Terminou. Então aqui ele já me dá um retorno aqui do comando, né? Todas as informações que ele usou para criar o disco. Eu dou um tempinho para ter aquele delayzinho para não perder nada. Vou aqui no meu grupo de recurso live, vou dar um refresh aqui, ver se tem um disco novo já. Ainda não. Ainda não. Tá aqui. Disco dados. Foi criado através de linha de comando, disco dados. Ah, se eu quiser criar esse disco depois, manual, pelo portal, dá para fazer? Dá para fazer, a gente vai fazer aqui bem rapidinho, para a gente não passar batido por esse passo, né? Bom, agora esse disco já está criado, porém não está atribuído à máquina. Então eu vou vir na minha máquina virtual, vou na opção de discos, e aqui é a tela onde eu posso, a partir do modo gráfico, criar um disco aqui já e anexar ele na minha máquina, usando a opção Create Attach Disk, New Disk, ou somente anexar um disco já existente. Vamos fazer o seguinte, vamos anexar primeiro o disco existente. Tem um disco aqui, eu posso vir aqui e escolher o disco dados, ó. Tá? Posso fazer isso aqui e dar um salvar. Ou eu posso fazer por linha de comando também. Então vamos criar esse disco aqui primeiro. Deixa eu tentar fazer aqui uma confusão, vamos ver. Vamos criar esse disco. Vamos criar um disco standard SSD de 4 GB também. E vamos colocar o nome dele de Live. Quando eu fizer isso e der um salvar, ele vai criar e anexar esse disco lá na minha máquina virtual. Bem simples de fazer. Eu vou descartar aqui, vamos fazer por linha de comando isso, que é bem bacana também. Então, pelo CLI, a ZVM, eu quero fazer alguma coisa na máquina virtual. A Z, espaço VM, o que eu quero fazer? Mexer com um disco. Então, a ZVM disk attach. Então, eu vou fazer vou anexar um disco criado na minha máquina virtual. Vou botar o parâmetro de grupo de recurso, que sempre precisa. Vou botar o nome da minha máquina virtual e o nome do meu disco, que é disco dados. Tá? Nesta linha aqui a gente pode ver essas informações. Então vou rodar o comando. Depois a gente volta lá no portal e dá uma olhadinha o que aparece lá. Nosso delayzinho padrão, em linha de comando também existe o delay, né? Tem esse tempinho que ele fica executando o comando, né? Eu, sinceramente, acredito que em linha de comando esse tempo é menor do que no gráfico. Por isso que eu estou utilizando bastante scripts em linha de comando para fazer os lábios aqui, tá? Me facilita bastante. Vamos lá no portal. Ó, aqui, a tela que nós estávamos antes na VM1 os discos. Não tem nada de disco aqui anexado. Vamos dar um refresh aqui. Anexou o meu disco, tá? Então aqui ele fala da encriptação, encriptação normal do Azure, já que já tem um tipo de criptografia. A gente vai elevar um pouquinho essa criptografia. Vamos olhar na máquina virtual se realmente anexou esse disco lá. Deixa eu ver aqui não aparece nada ainda, tá? Mas como a gente faz no cenário on-premises, sempre que a gente adiciona um disco, normalmente, se não tem partição criada, ele vem
zerado sem partição. A gente tem que vir aqui e fazer a partição, tá? Então, vim aqui em local, file storage, vamos ver aqui discos. Tá aqui ele, ó. Nosso disco de 4 GB criado, mas ele está sem partição. Vamos formatar esse cara aqui e deixar ele pronto para uso. Vou só dar um avançar aqui, não vou nem me ater a muitos detalhes aqui que não fazem muito sentido para nossa live de hoje. Vamos botar um nome aqui para ele bacana, dados. E vou dar um create. Beleza, criado. Vamos ver aqui. Então eu tenho já uma unidade F chamada dados. Vou botar uma informação aqui dentro. Vou criar aqui um texto qualquer. Live. Vamos botar aqui live disk encryption dia 25/9/2020. Só um texto, só para a gente ter um arquivo aqui dentro. Beleza, estou com o meu arquivo aqui dentro, está tudo tranquilo, estou usando, mas eu estou sem ainda a criptografia. Não tem nada aqui que protege esse cara. Não tem nada para proteger ele. Então agora eu quero ativar a criptografia nesse cara. Primeiro passo para fazer ativar essa criptografia, eu vou ter que criar o Key Vault, que é um cofre onde eu vou guardar todos os segredos, senhas, chaves, certificados, enfim, uma série de coisas que a gente pode gravar lá. Vamos fazer isso, tá? Vou mostrar vou mostrar hoje o básico para fazer esse tipo de criptografia, tá? Não vou aprofundar demais no Key Vault porque não vai ter tempo suficiente. Então eu posso vir aqui na pesquisa, já tem aqui o Key Vault, se não tiver eu só digito, né? Key Vault. Vamos criar um vault de segurança. Vamos dar um nome para ele, botar ele no live. Vamos dar um nome, tem que ser um nome único, tá? Não pode ser um nome já que já tem sido usado. Então eu vou criar aqui live vault. Já está em uso. Vamos botar aqui então. Vou botar tudo minúsculo. Cooperative vault. Esse não está em uso, beleza. Então aqui eu tenho a região que eu vou colocar ele. Eu estou fazendo todo o meu laboratório lá no leste dos Estados Unidos, então vou manter o mesmo local. Aqui é mais a questão da camada de preço. Tem uma proteçãozinha a mais aqui, né, no Premium, que ele tem suporte HSM. Deixa eu só voltar aqui a tela para vocês que eu não estou vendo. Se tem alguém comentando, eu não estou vendo nada. Aí, agora sim. Beleza, agora sim. Então aqui, Soft Delete vou deixar habilitado, ele já vem por padrão habilitado. Vou avançar, políticas de acesso. Eu posso definir outros usuários como políticas segmentadas, né, segmentadas de acesso. Então tenho diversas formas aqui, né? Então eu posso ter um usuário só para listar os segredos que eu tenho gravado no meu Vault. Eu posso criar um usuário só para dar um update, só para importar, só backup, só restore, só um get para pegar algum segredo aqui de dentro. Então tem bastante formas de segmentar permissionamento nesse carinha aqui. Por isso que eu disse que vale a pena uma live só dele. O que nos interessa nesta página aqui é esta opção aqui, Azure Disk Encryption. Tá? Então eu vou marcar essa opção para ele estar habilitado para nos ajudar a criptografar o nosso disco. Network, aqui quem vai ter acesso a esse Vault, né? Aqui tem alguns detalhes de segurança também. Avançar. E vamos criar. Legal disso que eu posso criar também por linha de comando. Eu tenho aqui o comando, eu fiz na forma visual que era mais legal de ver a primeira vez que a gente cria. Se eu quiser criar, AZ espaço key vault, create, eu quero criar um novo key vault. Dou um nome para ele, um grupo de recurso, localização que eu quero. E no nosso caso,
a gente precisa só habilitar Disk Encryption. A gente bota True, ele vai criar da mesma forma que a gente colocou ali no nosso no portal. Boa, George, é isso aí. É verdade, tem que usar o Contoso. É verdade, esqueci. Tem o Contoso e os mais antigos vão lembrar também do Adatum, que eram as duas empresas que a Microsoft usava. Esse já criou aqui, já criou, foi rapidinho essa vez. Vamos lá para o meu recurso. Este é o famoso Key Vault. Espera aí que eu vou achar ele aqui dentro da live. Cooperative Vault. Esse é o meu famoso Vault. Então aqui eu posso salvar diversas coisas, né? Então eu tenho chaves, senhas, certificados, alguma questão de segurança que eu vou fazer mais detalhado aqui da central de segurança do Azure, a permissão de rede, as políticas, eu posso vir aqui e adicionar usuários e definir algumas políticas para eles. E posso vir aqui e deletar, revogar acessos também. Posso adicionar aqui certificados, eu venho aqui e gero ou adiciono um certificado, importo ele aqui. Algum tipo de senha, né? Então eu posso botar um nome, o valor de uma senha, posso definir aqui data de expiração, ativação e expiração da senha. Então tem bastante coisa no Vault aqui para fazer essa nossa uma live só disso, né? Beleza, então meu Vault está criado e agora eu tenho que fazer uma coisa bem importante que é ativar uma extensão na minha máquina virtual para habilitar o disco, a criptografia de discos, tá? Então se eu vier na minha máquina virtual e procurar aqui em extensões, eu não tenho nada, tá? Está vazio aqui. Então eu vou fazer isso através de um comando. Vamos achar o comando aqui, deixa eu só achar o comandinho aqui que eu perdi ele da mão aqui. Vamos ver onde que tá. Achei ele. Aqui, ó. Esse cara aqui. Deixa eu voltar para a tela de vocês aqui. O que que eu preciso fazer? Eu deixei fora de ordem que me perdi. As EVM, Azure, máquina virtual, criptografia, habilitar. Qual o grupo de recurso, qual o nome da VM, o que que eu quero fazer. Eu disse que Encryption Key Vault. Boto o nome do meu Key Vault, que não é esse. Tá? O meu Key Vault está diferente, né? Vamos ver aqui o nome do Key Vault. O nome do Key Vault é Cooperative Vault. Vamos trocar lá, para não dar erro, né? Vamos colocar aqui o nome do meu Key Vault. E aqui o tipo de volume que eu quero fazer a criptografia. No meu caso, eu vou colocar primeiro OS, que é o sistema operacional. Então, eu vou fazer isso. Eu posso pegar aqui, por exemplo, e exibir aqui o status do meu disco antes, que é uma coisa bacana de fazer. Então, Restore Group, botar live, máquina virtual, VM01, vamos executar esse comando aqui que aparece. Não está habilitado. Azure Disk Encryption não está habilitado. Então, eu vou vir aqui, vou executar esse cara aqui. E ele vai rodar, vai fazer habilitar a opção de encriptação de disco e já vai deixar o disco do sistema operacional criptografado. Quando ele terminar aqui, a gente vai voltar lá na minha máquina virtual e dar uma olhadinha no que está acontecendo lá. Deixa eu até ver se a gente não consegue acompanhar em real time lá, né? Eu acho que eu fechei a VM1, cara. Pera aí, vamos abrir de novo. Por que eu estou abrindo a minha VM01? Que eu acabei fechando sem querer aqui. Ele demora um pouquinho, tá? Como já é de costume. Se já mudou alguma coisa aqui, ó.
Olha aqui, ó. Criptografia em progresso. Então quer dizer o quê? Deixa eu tirar minha câmera aqui para se todo mundo consegue ver. Deixa eu ver aqui, peraí, eu vou tirar minha câmera. Aqui, ó. Então quer dizer que o C está sendo encriptado pelo BitLocker. Então a gente já tem aqui a proteção do cadeado, né? Que nos sinaliza que esse volume está protegido pelo BitLocker. Vamos ver se terminou o comando de rodar. Terminou. Então ele já criptografou o disco. Caso algum engraçadinho tente vir aqui baixar o VHD do C da máquina, do sistema operacional da máquina, ele não vai ter acesso. Mas eu quero agora, não quero só o drive do sistema operacional, eu quero tudo. Tá? Eu quero criptografar tudo, o disco de dados também. Então eu vou voltar lá no meu PowerShell, aqui no meu CLI, e vou definir aqui, em vez de OS, se eu colocar, melhor ainda, vamos botar esse comando aqui de novo. Exibir o status do disco agora. Olha aí, ó, já mudou. Antes não estava habilitado. Ó. Antes não tinha habilitado. Agora a gente já tem um disco com a criptografia habilitada. Tipo dele encriptado. Beleza? Então eu vou trocar aqui o tipo de volume. Eu posso botar OS, data ou all, que é tudo, né? Vamos colocar aqui data, que é só o disco de dados agora. E vou executar o comando. Vou voltar lá, ver se a gente consegue pegar ele mudando aqui o cadeadinho. Vamos ver. Até então nada. E aqui, se eu quiser, por exemplo, gerenciar o BitLocker como se faz no ambiente on-premises, eu simplesmente vou vir aqui, né? E vou trabalhar com o BitLocker. Peraí, vamos ver que está aqui. Manage BitLocker. Ó, apareceu o cadeadinho aqui e aqui em dados também. Beleza? Então quer dizer que eu já estou com o BitLocker ativado no meu C e agora nos outros dispositivos também. Tem aqui e tem aqui também. Tá legal. Então a gente habilitou o BitLocker, estamos com o VHD protegido. Como que eu vou ter certeza que está protegido isso? Como é que eu vou saber que realmente está protegido esse cara? Aí eu vou fazer agora eu vou exportar esse disco, eu vou exportar não, eu vou fazer o download desse VHD de 4 GB e vou subir ele em outra máquina para a gente dar uma olhadinha que tipo de mensagem que aparece lá. Tá, então vamos minimizar essa tela aqui. Eu vou voltar para o meu portal do Azure. Então eu vou vir aqui na minha máquina virtual. Uma coisa que eu não consigo fazer com máquina é exportar o VHD com a máquina ligada. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no disco e vou remover ele da máquina virtual. Vou desanexar ele da máquina virtual. Então eu clico aqui no X, salvo. Se tudo correr bem, ele vai sumir aqui da máquina virtual. Aí, ó, sumiu. Beleza? Quando ele der o aplicar aqui, a gente vai lá no disco e dá uma olhadinha como é que faz para exportar um VHD dentro do Azure. Beleza? Update concluído aqui. Volto no meu grupo de recurso. Venho no meu disco que ainda está aqui. Clico em dados. E aqui eu vou ter criptografia, enfim, configurações dele, eu posso trocar a categoria dele, enfim, tem várias ações a serem feitas no disco, mas o que nos interessa é esta opção de Disk Export. Então, clicar em Disk Export, ele vai criar uma URL para eu fazer o download desse VHD. Então, aqui eu boto o tempo que eu quero que essa URL fique ativa. Então, depois de 3.600 segundos, ele vai expirar a URL e não faz mais o download. Então, quando eu quero pegar uma máquina virtual lá do Azure e trazer para um premises, seja para fazer algum teste, seja para uma cópia de segurança, seja para uma imagem que eu tenho lá, um modelo que eu quero manter comigo para ter algum tipo de cópia local, eu posso vir por aqui com a máquina desligada, muito importante. A máquina tem que estar desligada ou o disco desvinculado de uma máquina virtual. Tá? Não pode estar vinculado com máquina e ligado.
Se a máquina estiver ligada, a gente consegue fazer o download normalmente. Eu venho aqui em Disk Export, clico aqui para gerar essa URL. E como é 4 GB de dados, é um pouquinho. ah, um- é um HD pequeno, mas aqui para minha internet, fazendo stream e utilizando aqui, vai demorar um pouquinho. Eu vou usar uma máquina virtual lá do Azure para baixar ele, tá? Vou copiar essa URL aqui. Eu tenho a minha máquina virtual V2, que é somente para fazer esse teste. Não tenho nenhum disco anexado a ela, tá? Vou dar uma olhadinha aqui primeiro. Espera ele carregar. Então aqui eu só tenho o meu disco do sistema operacional e aquele disco de troca de dados, aquele disco temporário, né? Vamos abrir aqui. Só tenho os dois discos e nenhum está protegido com o BitLocker. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no meu navegador, vou colar aquela URL lá. Não entre e baixar este VHD aqui para minha máquina. Então, baixar bem rapidinho e vamos ver o que acontece. Se a gente consegue abrir, se não consegue abrir, o que ele vai fazer. Se tudo correr como eu espero, a gente não vai conseguir abrir esse disco virtual, tá? Tá concluindo já, falta pouquinho, 10 segundos. Verificação final aí do navegador. Beleza. Download feito. Ué, por que não veio com VHD aqui? Bom, a gente sabe que é um VHD, então a gente vai vir aqui e botar a extensão do bichinho. Tá? Então virou um VHD agora. Tá? Ele veio sem extensão, a gente só adicionou ela. E eu vou clicar, vou tentar montar esse cara, vamos ver o que acontece. Eu vou clicar com o botão direito, como a gente consegue montar um VHD no Windows, né? E vou dar um mount. Olha aí, ó. Tá atrás da minha câmera de novo, mas ele já diz que está criptografado pelo BitLocker. Então eu vou vir aqui, ele vai pedir uma senha para eu poder acessar esse disco. Então, no caso de VMs, a gente vai ter uma proteção adicional em cima de VHDs, né? Então, se alguém tentar baixar esse VHD e utilizar ele para copiar arquivos dentro dele, se ele tiver protegido pelo BitLocker, a gente sabe, né, que BitLocker acabou o disco, não tem o que fazer, só com a senha correta a gente acessa. Tá? O BitLocker é uma ferramenta excelente de criptografia. Tá? A gente consegue fazer isso dentro do Linux também, tá? Usa uma outra ferramenta do Linux para criptografia, porém a gente consegue fazer também em máquinas virtuais Linux. Vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu tentar ver se. Olha aí, ó. O disco está aí, está mapeado, está com o cadeado aqui, eu não consigo fazer nada com ele. Né? Então, posso tentar digitar senha aí, posso fazer o que eu quiser que não vou conseguir abrir esse meu VHD sem a chave correta ou, né, estando lá no Azure para ser acessado. Beleza, pessoal? A live falei que era um pouquinho menor, mas não foi tanto assim, foi um pouquinho, quase no limite aí. Bom, pessoal, então eu acho que para falar do BitLocker dentro do Disk Encrypt era isso que eu tinha para falar hoje. Mais uma vez eu vou reforçar
quem perdeu o Ignite, tenta ver lá as sessões on demand, que estava fantástico. Tem muita novidade legal. Tem novidade em certificação, se eu não me engano. Tem novidade do Windows Admin Center. Tem novidade demais lá. Tava bem legal mesmo. E por hoje agradeço a todos que estão aqui até agora comigo, né? Então, na próxima semana eu estou aí falando sobre mais algum outro assunto de Azure. Se alguém tiver sugestão, tiver alguma dúvida, quiser conversar, me procure em rede social, nos grupos do Rafa, eu estou sempre ativo por lá. Qualquer coisa vocês me encontram para a gente trocar uma ideia. E agradeço a todos que estão aí. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.